Olá, amados, a paz de Arusha. Então vamos aqui dar continuidade à pregação da Isenete Rodrigues. Vamos lá. Vou colocar aqui para vocês. Aí. Assim, né? Assim tá ótimo. Beleza, vamos lá. Vou colocar aqui, tá, amados? De Deus, nós estamos numa onda maligna, infernal, que tem mexido na área da nossa vida, da igreja do Senhor na face da terra, colocando sobre nós problemas emocionais, desequilíbrio emocional. Nós vivemos um tempo de desequilíbrio, é tantas doenças, é tantos transtornos, transtorno disso, transtorno Então daquilo. vocês vejam que ela está falando na igreja, mas que esses problemas que está colocando é na igreja, ou seja, no povo evangélico. Vocês vejam que eles colocam assim, é uma coisa assim, exclusivo para eles. E sendo que esses problemas, vejam, esses problemas cotidianos, problema emocional, cada um de nós passa, não é somente o evangélico que passa. Então vocês vejam que hoje eu não consigo ver mais lógica nisso. Veja. De Deus, nós estamos numa onda maligna Olha, deixa eu botar aqui de novo, olha. de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Nós estamos numa onda maligna, infernal, que tem mexido na área da nossa vida, da igreja do Senhor na face da terra, colocando Então, sobre da igreja do Senhor na face da terra, ou seja, somente a igreja do Senhor na face da terra é que estão passando por problemas emocionais, por doenças, por esses problemas do cotidiano? Somente os evangélicos estão passando por isso? Os católicos, os espíritas, os ateus, os macumbeiros não estão passando por isso. Então, ou seja, o macumbeiro não fica doente, o espírita não fica doente, né? Eles têm uma vida assim tranquila. E somente os evangélicos que passam por isso, amados, são coisas que hoje eu não consigo ver lógica nisso. Então vocês estão vendo que ela está falando que a igreja do Senhor está passando, mas é só a igreja do Senhor? As pessoas que não estão na igreja, que não vão na igreja, as pessoas que não creem na escritura, que não crê no Criador, elas também não passam por esses problemas, elas também não têm problemas emocionais. Somente o povo exclusivo do Senhor, que é a igreja evangélica, passa por esses problemas. Sabe, são coisas que hoje eu não consigo ver lógica nisso. São coisas que realmente para mim não entra mais na minha cachola, não entra. Vamos continuar. nós, problemas emocionais, desequilíbrio emocional. Nós vivemos um tempo de desequilíbrio, é tantas doenças, é tantos transtornos, transtorno disso, transtorno daquilo. Ah, fulano é bipolar, ah, fulano é tantas coisas que têm acontecido. Transtorno possessivo. Meu Deus! E a palavra de Deus está onde? Escondi a tua palavra no meu coração para eu não. E por que eu estou pecando em tomar posturas? Que chato, hein? Contra a verdade. Porque Exato, primeiro, ela está tomando postura contra a verdade porque ela não é pastora, está aí se denominando pastora. Entende? Já começou por aí. Indo no caminho da religião e não indo para o caminho que é Yahushua. Ela começou por aí, né? Então, veja bem, amados. Deixa eu voltar aqui só um pouquinho, porque o comercial tirou aqui a minha concentração, olha. E por que eu estou pecando em tomar? Então, veja, por que eu estou pecando? A escritura diz, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Mas qual é a palavra que ele está falando? A palavra é Yahushua, não é a Bíblia. O problema é que a pessoa, ela não esconde a Bíblia, tá certo? Ela simplesmente decora versículos isolados e acabou. E não vive ali, por quê? Porque estão lendo a Bíblia, não a escritura. Mas quando a gente lê a palavra, sendo guiado pelo Espírito, porque o Espírito, ele revela a palavra que é Yahushua, através da Escritura, e aí a gente começa a andar em Yahushua. Por quê? Porque Yahushua é a palavra, então nós temos que andar na palavra que é Yahushua, e não andar
no livro Bíblia. Não tem como a pessoa andar, viver no que está o livro físico Bíblia. E é por isso que as pessoas não têm uma vida transformada no sistema religioso, porque as pessoas estão na palavra de Deus, que é o livro Bíblia, físico. Mas quando as pessoas andam na palavra, que é Yahushua, no espírito, no entendimento, sendo guiado pelo espírito, porque o espírito nos guia a toda a verdade, aí já é uma transformação, amados. Porque Yahushua, ele nos liberta. A escritura é bem clara. E Yahushua disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas é se o Filho vos libertar. Não é se uma religião nos libertar. Não é se eu ir num templo físico ser liberto. Não é se a Bíblia, que é a palavra de Deus, me libertar. Mas é o Filho, que é a palavra que nos liberta. É diferente. Vamos continuar. Tomar posturas contra a verdade. Porque se eu dou ênfase a algo na minha vida que não está escrito na palavra de Deus, eu estou pecando. Se eu digo que eu tenho a vida de Deus em mim, eu vivo deprimido, triste, amargurado, desanimado, sem querer viver, sem reação. Estou pecando. A palavra de Deus não está tendo efeito em mim. Eu apenas sou um mero religioso que cumpro algo. Ou alguém que procura dentro da igreja algo de bom de Deus. Aí você vê, ela está dizendo que é um mero religioso. Mas não é isso que eles fazem? Praticam atos religiosos indo para a igreja não sendo a igreja? Entende? Então você veja que ela está falando isso, que a pessoa peca, se a pessoa está deprimida e tal. Por quê? Porque na verdade, amados, as pessoas não estão em Yahushua, que é o pastor. As pessoas estão no caminho da religião, não no caminho que é Yahushua. Então, vocês vejam que é o caminho da mentira. Porque as pessoas não vivem o que elas leem. Elas não conseguem praticar o que elas leem. Por quê? Porque quando a gente vai para Yahushua, que é o caminho, e Yahushua nos leva ao Pai, nós conseguimos praticar o que está na Escritura. Por quê? Porque Yahushua é a palavra. Então nós praticamos a palavra que é Yahushua. Entende? E como nós praticamos a palavra que é Yahushua? Andando em Yahushua, permanecendo em Yahushua conforme ele ensinou, andando no Espírito. Tá certo? Só que aqui não tem como a pessoa praticar a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia não é no Espírito, a Bíblia é no físico. E Yahushua é a palavra no Espírito. Então, quando a gente vai para Yahushua, que é no Espírito, a gente andando no Espírito, a gente consegue praticar a palavra que é Yahushua. Então, vocês vejam que ela está falando tudo isso, mas como ela pode estar falando de ato religioso, apenas ato religioso? Você veja que ela falou meramente ato religioso, porque ela sabe que isso tudo que eles praticam é ato religioso. E sendo que Yahushua, ele não está em religião. E nem tampouco o Pai aceita atos religiosos, como a gente já leu várias vezes em Amós 5, que ele dizendo que odeia as reuniões solenes, as festas religiosas. Afaste de mim o som das suas canções. Está escrito isso em Amós 5. Então vocês vejam que não bate com o que ela está falando, que ela está falando meramente ato religioso, mas ao mesmo tempo ela sabe aqui que são atos religiosos, mas que o Pai não aceita. E é por isso que as pessoas não têm uma vida transformada pelo poder do Espírito. Por quê? Porque estão no físico, não no Espírito. Estão no caminho da religião e não no caminho que é Yahushua. Vamos continuar. A vontade de Deus, ela precisa estar presente dentro de você. Ela precisa estar presente dentro de nós. Todos os dias, o dia mal bate na nossa porta. Todos os dias, o seu passado vai querer bater na sua porta. Mas você está coberto pelo sangue de Jesus Cristo. Você não tem mais acesso. O inferno não pode ter acesso mais na sua vida. O demônio não pode mais ter acesso na sua vida. Você é lavado, remido, purificado no sangue de Jesus Cristo.
Sim, amada, mas para isso tudo que você está falando, que o inferno, o diabo não pode mais ter acesso à nossa vida, isso a gente tem que estar no caminho que Yahushua no espírito. Porque no caminho físico não, porque Yahushua não está na religião. Pode um caminho estar no outro caminho, amados? É a pergunta que eu faço para você, amado evangélico, que está me assistindo. A Escritura diz, Yahushua disse em João 14,6, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Aí ele diz, ele é o caminho. Ele é o caminho? É. Pode o caminho que é Yahushua estar no outro caminho? Pode o caminho que é Yahushua estar no caminho da religião? Não. Vocês vejam que tem dois caminhos, o caminho da morte e o caminho da vida. Qual o caminho da morte? O caminho da religião. Qual o caminho da vida? O caminho que é Yahushua. Então vocês vejam que são duas escolhas. Ou você escolhe o caminho da morte, que é a religião, ou você escolhe o caminho Yahushua, que é a vida. Por quê? Não pode um caminho estar no outro caminho. Yahushua é um caminho, ele não tem como estar no outro caminho. Ele não tem como estar no caminho da religião, amados. Então, a escolha de cada um de nós. Qual o caminho que a gente quer? A gente quer o caminho que é Yahushua, que é a vida, ou a gente quer o caminho da religião, que é a morte? É bem claro isso na Escritura. Então, vocês vejam que não bate o que ela está falando aqui. Porque, veja, ela está falando isso tudo, mas estão no caminho da religião? Como? Não tem como, amados. Veja. Remido, purificado no sangue de Jesus Cristo. Nós somos remidos, lavados e purificados no sangue de Yahushua quando nós estamos no caminho que é Yahushua, permanecendo, andando no Espírito. Agora, na religião, não. Porque esse Jesus aqui da religião não é Yahushua, porque ele não está na religião. Esse Jesus é um impostor que está enganando a todos, em todas as religiões, se passando pelo verdadeiro Salvador. Mas o verdadeiro Salvador não está em religião. Ele não está no caminho da religião. Ele é o caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E o caminho que ele é caminho de vida. E o caminho da religião é caminho de morte. Vamos continuar. Se eu tenho a palavra de Deus, se ela é viva e eficaz dentro de mim, como eu posso caminhar em pecado? Como eu posso ter a coragem de sair da casa do Senhor? Às vezes, reúno a família, oro. Então, vocês vejam bem, mas tudo ato físico. Ela disse, se a palavra de Deus, né? Se eu tenho a palavra de Deus que ela está falando aqui, amados, é a Bíblia e não é a Yahushua. Veja, tudo físico, tudo físico. De Deus, se ela é viva e eficaz dentro de mim, como eu posso caminhar em pecado? Então, como eu posso caminhar em pecado se a palavra de Deus, que é a Bíblia, ela é viva e eficaz? A Bíblia. Só que a Bíblia, ela não é viva e eficaz. A Bíblia não, amados. A palavra que é Yahushua, ele é vivo e eficaz. Porque Yahushua, ele é o verbo que se fez carne, habitou entre nós, ele morreu e ressuscitou. Então, Yahushua, ele é ressuscitado, ele é vivo. E a palavra que é Yahushua, sim, é viva e eficaz. A palavra que é Yahushua é viva e eficaz, e não a Bíblia. A Bíblia não transforma ninguém, quem transforma é Yahushua. Eu posso ter a coragem de sair da casa do Senhor? Então, veja, aí ela diz, como é que eu posso viver pecando, sendo que a palavra de Deus é viva e eficaz? Ou seja, as pessoas vivem no pecado porque as pessoas não estão na palavra que é Yahushua, elas estão na palavra de Deus, que é a Bíblia, e a Bíblia não transforma ninguém. Aí ela diz, como eu posso sair da casa do Senhor? Ou seja, que casa do Senhor? Porque a casa do Altíssimo somos nós, templos do Espírito. O Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Você acha que a Eisenete, ela não sabe disso? Será que a Eisenete não leu na Escritura que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas?
Então, como é que ela pode dizer que aqui é a casa do Senhor, e sendo que na Escritura diz que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens? Então, vocês vejam que está totalmente contrário do que está na Escritura. Às vezes, reúno a família, oro, abençoo os filhos para dormir, põe a esposa na cama, vai para a frente do computador, entra na internet e vai procurar um caso. Vocês vejam que ela está falando tudo físico. Por quê? Porque a tendência dos religiosos, amados, é as obras da carne. Por quê? Porque as pessoas não estão no espírito, estão no espírito do engano, que é o espírito da religião, que é o espírito do engano, e que só faz visita. E aí vem as obras da carne, a carne aflora. Tá certo? Você vê que tudo que ela está falando é físico. A pessoa vai, se reúne com a família, ora todo mundo junto, sendo que a Escritura diz que nós temos que orar uns pelos outros e não uns com os outros, como a gente já viu em vários vídeos. Tá certo? A Escritura diz bem claro: orareis uns pelos outros e não uns com os outros. E aí ele vai e procura um caso. Deixa a esposa e procura um caso. Por quê? Porque na verdade ele não está no espírito. Ele está no engano, no espírito do engano. E que se esvazia. Porque o espírito da verdade que habita em nós, que somos o templo, ele não faz visita, ele mora em nós. É diferente. Fornicação. Vai se prostituir. Mas leu a Bíblia. Orou com a família. Aí ele diz, aí ela está falando aqui de fornicação, da prostituição física, porque ela está falando do físico. Mas e a prostituição no espírito? Porque esse aqui todos estão se prostituindo espiritualmente, amados. Isso aqui é prostituição. Estão adorando outro Deus que não é Yahweh, porque Yahweh não habita aqui. Mas isso ela não fala. Ela está falando do físico. Por quê? Porque a carne está aflorada. Então, as pessoas vivem na carne. Vivem na carne. No sentido da visão carnal, de não estar no espírito. Porque precisa de tudo físico para crer. Precisa do templo físico, da Bíblia física, da ceia física, do batismo físico. Então, as pessoas já estão na carne porque estão na visão carnal. E estão na visão carnal, as pessoas não estão no espírito, porque o espírito que está aqui, ele não mora, ele faz visita, e automaticamente quando esse espírito que faz visita vai embora, a carne é fora. É isso que acontece. Mas quando a gente anda no espírito da verdade, porque o espírito habita em nós, nossa carne está morta. Por quê? Porque é o espírito que vivifica em nós, e a carne é morta. Então não tem como a gente praticar atos da carne. É lógico que nós pecamos, sim. Mas foi o que o apóstolo falou: filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, há um advogado que intercede por nós, Yahushua. Então vocês vejam que a gente, quando anda no espírito, a gente não vive uma vida de pecado. Por quê? Porque nós andamos no espírito, o espírito que vivifica em nós. Então, se nós pecarmos, acontecer, Yahushua intercede por nós. Mas aquele que vive uma vida de pecado, que não se arrepende, não. Já é diferente. Mas quem vive uma vida de pecado é aquele que não anda no espírito, mas anda no físico, na visão carnal. É diferente, amados. Vamos continuar. Rituais, religiosidade. A Bíblia, a palavra de Deus só tem efeito quando você a usa com convicção, o poder que ela tem de te transformar. Se você não... Vocês vejam que ela está falando o poder que ela tem de transformar, mas o poder de quem? Da Bíblia, que é a palavra de Deus. Ela não está falando em nenhum momento de Yahushua, que é a palavra. Ela não está falando de Yahushua, tá? Ela está falando da Bíblia. Tá certo? Então vocês vejam que ela está falando de novo de religiosidade, mas vocês vejam que é uma hipocrisia tão grande isso.
Porque eles falam contra a religiosidade, mas eles mesmos são religiosos. Por quê? Porque eles vão no templo físico, eles batem palma, eles adoram a Deus físico. Isso tudo é religiosidade, amados. O culto físico, o dar dízimos e ofertas, o ouvir um líder religioso, o subir a um templo, a um monte para orar. Isso tudo é religiosidade. Então vocês veem que não basta que ela está falando contra a religiosidade, mas ao mesmo tempo pratica atos religiosos. Então vocês veem que não bate. É o que o próprio Arrucha falou. Vocês ouçam o que eles falam, que os líderes religiosos falam, mas não praticam o que eles praticam. Por quê? Porque eles não praticam os que eles pregam. Então você está vendo que ela está falando contra a religiosidade, mas ela mesma é religiosa. Por quê? Porque ela é líder religiosa. Vocês veem que ela está falando contra a religiosidade, mas ela é uma líder religiosa, ela é pastora. E sendo que a escritura é bem clara, ela não é pastora, porque Arrucha diz, o mercenário, o que não é pastor, da qual não faz parte a ovelha. Então vocês vejam bem, que ela é líder religiosa, que se denomina pastora, e que não é, na verdade, porque Arrucha diz que não é. Então vocês veem que ela está falando contra a religião, mas ao mesmo tempo ela pratica atos religiosos. Então vocês veem que não bate. Então vou continuar. Colocar a palavra de Deus para dentro de você. Se você não comer a palavra de Deus, se você não beber a palavra de Deus, você fica à mercê das trevas. E ele vai te levar, te conduzir como a onda do mar de um lado para outro. E você não terá... Veja bem, ela está falando da Bíblia de novo. Né? Tá falando que se você não comer a palavra de Deus, que é a Bíblia, se você não beber a palavra de Deus, que é a Bíblia, em nenhum momento ela está falando da palavra que é Yahushua, ela está falando do livro físico, a Bíblia, tá certo? Então vamos ler, vamos ver aqui. Você fica à mercê das trevas e ele vai te levar, te conduzir como a onda do mar de um lado para outro. Vamos ver aqui onde é que está escrito aqui, como a onda do mar de um lado para o outro. Como a onda do mar, de um lado para o outro. De um lado para outro. Bíblia. Vamos ver aqui, ó, onde é que está escrito isso na Bíblia. Tiago 1, 5 e 8. Vamos ler aqui Tiago 1. Vamos ler, amado. Tiago 1. Vamos botar nesse aqui. Não vou botar nesse. Tiago 1. Bíblia Almeida Corrigida e Fiel que eu tô, tá, amado? Então vamos ler aqui o que tá falando aqui sobre essa onda aqui que tá falando. Tiago, servo de Iarro, e do Senhor Yahushua, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Ou seja, essa carta aqui de Tiago foi escrita para nós, que somos as 12 tribos, e que Yahushua está reunindo no entendimento. Então vocês vejam bem. Meus irmãos, tende grande gozo quando caídes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Qual é essa prova que ele está falando? É a prova de andar no espírito, na fé. Não são provas físicas, problemas cotidianos, que isso não é prova. Tenha, porém, a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Iarro, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto a se-lhe-á, e ou não lance em rosto, e se-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Ou seja, vocês estão vendo que o que ela está falando aqui, ela está falando que é levada de uma onda para outra, mas aquele que não lê a Bíblia, que é a palavra de Deus, que ela está falando que a Bíblia é a palavra de Deus. Então ela está falando que é como a onda, que é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Só que a escritura aqui está falando, não é isso. Está falando daquele que não tem fé. Por quê? Porque quando a gente pede sabedoria a Iarro,
Aqui está falando da sabedoria, que a gente tem que pedir a Yahweh, tá certo? E pedindo sem duvidar. Veja, aqui. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Yahweh, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e o não lança em rosto, e seria dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Ou seja, em nada duvidando. Se você pedir com fé, não duvidando, o Pai vai dar sabedoria. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar. O que tem dúvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Ou seja, o que duvida, mas ela está falando daquele que lê a palavra de Deus e não pratica. Ela está falando de ler a Bíblia, que é a palavra. Ela está falando daquele que duvida e peça a sabedoria a Yahweh e duvida. Ela não está falando disso. Aqui ele está falando daquele que, se pedir sabedoria a Yahweh, peça sem duvidar. Porque o que duvida é semelhante, o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Então vocês estão vendo que ele está falando uma coisa, ela está falando outra, totalmente diferente. Veja. Outro, e você não terá firmeza Olha. Você fica à mercê das trevas, e ele vai te levar, te conduzir como a onda do mar de um lado para outro, e você não terá firmeza alguma. Mas se eu e você Então vocês vejam que ela está falando que aquele que não pratica a palavra de Deus, que é a Bíblia, vai ser levado de uma onda para o outro, entendeu o que ela está falando? Mas sendo que no sentido, o apóstolo Tiago, ele falou no sentido de que se a gente pedir sabedoria a Yahweh, a gente tem que pedir sem duvidar, porque o que duvida é semelhante, não é nem será levado, é semelhante, ele está falando que é semelhante. Veja, vamos de novo. De Deus, se você não beber a palavra de Deus, você fica à mercê das trevas, e ele vai te levar, te conduzir como a onda do mar de um lado para outro, e você não terá firmeza alguma. Mas se veja, aí ele vai te conduzir, te levar como uma onda do mar. Ele vai te conduzir. Só que aqui o apóstolo está falando, ela está falando da Bíblia, o apóstolo está falando de sabedoria. Veja, e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Yahweh, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto. E se ele há dada, peça o quê? Sabedoria. Porém, com fé, em nada duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar. Está falando que o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Ele está falando que o que duvida é semelhante, mas ela está falando que será levado. Ele está falando que o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançado de uma para outra parte. Entende? Mas ela que está falando não que é semelhante, ela está falando que é levado. Veja. Botar para cá assim, vamos botar aqui. Veja. Dentro de você, se você não comer a palavra de Deus, se você não beber a palavra de Deus, você fica à mercê das trevas, e ele vai te levar, te conduzir como a onda do mar de um lado para outro, e você não terá firmeza alguma. Mas se ele... Então vocês vejam, e ele vai te conduzir, te levar. Só que a escritura diz que aquele que duvida é semelhante à onda do mar. E ela que está falando que vai conduzir. Você está vendo que está fugindo do que está na escritura. Está fugindo totalmente do que está na escritura, amados. Vamos ver aqui se tem outro aqui. Tiago 1,6. Vamos ver aqui, Tiago 1,6. Que aqui tem outro aqui, né? Aqui, ó. Aqui é a mesma coisa, ó. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte, tá vendo, ó?
Ó. Tá vendo, ó? É semelhante. Ela tá falando que será levada. Aqui tá falando é semelhante. Tá fugindo do que tá na escritura. O mar subiu sobre Babilônia, que está com a multidão, que está com a multidão das suas ondas, tu que acalmas o rugido dos oceanos, tá? Tiago 1, ó, tá vendo? Então foge do que tá falando, porque aqui tá falando, ele tá comparando, é semelhante, aquele que duvida. Se pedir sabedoria a Yahweh duvidando, é semelhante à onda do mar. Mas ela está falando que vai ser entregue às trevas, que, tipo, o Terron, né, que é o diabo, que é Satanás, né, na Bíblia é como o diabo Satanás, ele te conduzirá, né, a onda, entende? Só que aqui está falando que aquele que duvida, né, que pede sabedoria a Yahweh e duvida, será semelhante, é semelhante. Ele está comparando que é semelhante com uma onda do mar. Não está dizendo que será levado como uma onda do mar. Não. Está dizendo que é semelhante à onda do mar. É semelhante. É como se fosse dando o exemplo da onda do mar. É isso que o apóstolo está falando aqui. Então vamos botar aqui de novo para a gente só ver essa parte aqui de novo. E aí vou encerrar esse vídeo. Essa parte. De Deus. Se você não beber a palavra de Deus, você fica à mercê das trevas. E ele vai te levar, te conduzir como a onda do mar, de um lado para outro. Então, parei por aqui. Vocês estão vendo que ela está falando que ele vai te levar, te conduzir. Ele quem? Ele quem? Porque o que dá a entender é que Terron, que é o Deus das trevas, que vai te levar. Só que, na verdade, a Escritura não diz isso. A Escritura diz que se aquele que pedir, duvidando, pedir a sabedoria a Yahweh e duvidar, o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada de uma parte para outra. É isso que o apóstolo está falando. Então, não é levada, é semelhante. É diferente. Então, vocês vejam que nem a Escritura, ela está falando corretamente o que está na Escritura. Né? Então, amado, por favor, se vocês gostaram do vídeo, dê o like, compartilhe para que outros possam ter acesso à verdade. Se inscrevam no canal, sejam muito bem-vindos. Que a Ruxa carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião. Em nome de Yahushua. Até a próxima.